do Ceará, 83 anos de imprensa. Moro, Congresso poderia ter ido além no projeto anticrime. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que o Congresso poderia ter feito mais na aprovação do projeto anticrime, bandeira do ex-juiz federal. Os deputados votaram nessa quarta-feira um texto reformulado, deixando de fora uma série de medidas defendidas pelo ministro. Abre aspas, tem uma série de pontos que foram aprovados que são extremamente relevantes e que apresentam endurecimento da segurança pública. Muitas coisas que eram almejadas faz tempo, requisitos mais rigorosos para a progressão de regime de cumprimento de pena, se foi aprovado com a redação original ou com a redação diferente, isso não tem nenhum problema. O importante é ser aprovado, disse o ministro em um evento nessa manhã, no caso ontem. Em relação ao que não foi aprovado, se vai trabalhar para restabelecer no Senado ou com projeto à parte, isso faz parte do jogo democrático. O Ministério da Justiça vê com bons olhos a aprovação de boa parte das medidas, sem prejuízo de entender que o Congresso poderia ter ido além, ter feito mais, mas isso faz parte do diálogo e do convencimento, complementou o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Às 5 horas e 59 minutos, vamos aos nossos prefixos para nós iniciarmos o segundo tempo com o Luciano Kleber, já presente aqui no nosso estúdio. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Você, dona de casa, que procura feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve feijão que caldo. Saboroso, delicioso. Feijão que caldo. É mais sabor na sua mesa. Feijão que caldo. A marca do feijão. Fortaleza, que é a estação mais cara do Nordeste, né? 42, 34. Feijão é que caldo. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. A apresentação do jornalista Luciano Kleber. Comunicando Nilton Mourão. Graças a Deus, às 6 horas, na capital alencarina, no Hora da Notícia, nosso querido Luciano Kleber, que agora entra em cadeia com a Paraíso FM. Alô, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Bom dia, Nilton. Bom dia, Vicente Alencar. Bom dia, irmão. Se despediu há pouco do programa. Bom dia, Paramuti. Estamos iniciando a nossa participação no programa A Hora da Notícia, produzido aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, que faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, comandado pelo meu grande querido comunicador Assis Nascimento, tendo ao lado o seu fiel escudeiro Ricardo Gomes, produzido lá nos estúdios da Paraíso FM 101,6, 101 lá em Sobral e para toda a zona norte do Ceará. Mandando um bom dia desde de início para quem ajudou a partilhar a nossa voz nas redes sociais, como o Francisco Edivar, o Antônio José Loyola, Auriclécio Rocha, Wagner Viana, Paulo Nobre, Elesbão de Castro, Antônio Ferreira, Eliane Oliveira e Fabiana Antunes. Um bom dia carinhoso, um abraço carinhoso para cada um de vocês. E um bom dia para quem já entrou aqui pelo WhatsApp, 9616-1470, como o meu querido Sargento Michel Mendonça, que esteve ontem à frente das manifestações lá na Assembleia Legislativa, dentro da campanha de reestruturação salarial da Polícia Militar e dos Bombeiros. Bom dia também para o Eliandros Bezerra, Sérgio Silva, João Paulo Barbosa, Luiz Marinho e Roberto Gurgel, mandando um bom dia de paz para todos nós. Lucinda Barreto, Máximo Manuel dos Santos, mandando um bom dia para nós, o Gilardi Alves, Francisco José Rodrigues e ao Porfírio, desde cedo me ligando lá do Tianguá. Um grande abraço para todos vocês. Bom dia, Nilton. Tudo bem? Tudo em paz com vocês? Só quero dizer que vocês são muito, irmão, vocês são muito preconceituosos contra os pobres aí com o funk, tá? Eu não gosto do isso, funk, não. Mas assim, eu digo isso porque quando é dos pobres todo mundo fala, mas eu durmo no Meireles, do lado de um barzinho lá, que o som é uma esculhambação. Eu durmo porque, graças a Deus, Deus me deu o dom de deitar e dormir, né? É uma bênção, porque... Eu também tenho esse dom, mas nem todo mundo tem essa capacidade. Não, há uns 2 anos não, cara, é difícil para dormir, mas depois, graças a Deus, tá dando tudo muito certo, eu durmo bem. Mas é uma zoadaria ao lado lá do apartamento
onde eu moro, aqui no Meireles, bairro Rico, né? Rapaz, isso não é justo, né? Quer dizer, você quer dormir, não pode. Pois é, eu penso assim, porque há pessoas, os idosos principalmente, que são mais afetados, que têm mais dificuldade de dormir, né? Bebê, recém-nascido. Pois é, são os dois extremos na faixa etária, né? Então, bebês e idosos são mais prejudicados com essa barulheira. Então, ontem estava demais. Eu acho que teve um jogo ontem do Grêmio, né? Que venceu, então uma história, festa. Mas tudo bem, tem umas horas, né? Se Deus quiser, o paciente vai sair da UTI. Tem até umas horas. Hoje, o Ceará voltou para si mesmo, né? Depende só dele. No empate, ele já está dentro. Pode até perder. Mas não vamos nessa. Não é bom, né? não é bom nem o bom tem que pensar em vencer. Vencer, para ver se consegue pelo menos o empate. Vencer. Porque empatando está seguro, né? Com certeza. Então o Botafogo do Carioquinha não vai fazer gol no Ceará, se Deus quiser. Te aquieta, Carioquinha. E o Palmeiras, grande Palmeiras, né? Meteu a chute. Não, torcendo pelo Palmeiras domingo, né? Que ele repita o desempenho de ontem, exatamente. Que faça uma grande partida lá no Mineirão. Meu querido Marcelo Reis, lamento, mas o time de vocês não mereceu. O Ceará não está merecendo também muito, não, tá? Mas o Cruzeiro é menos merecedor do que o Ceará. Não é assim, quem é que é melhor para ficar na Série A? É que é menos merecedor de ficar. E neste caso, eu acho sim que está no ar. Eu sou simpático ao Cruzeiro, mas longe de mim, eu não concordo com torcedores que nesta hora vão ao Castelão torcer contra o Ceará porque gosta do Cruzeiro, torcer contra o Fortaleza porque gosta do Flamengo. Eu não gosto disso, não. Eu sou, nessa hora, bem bairrista, viu? Cada um tem... Porque esse negócio de torcida, os caras torcem mesmo, secam contra os times adversários. E uma vez eu vi o Cid Carvalho, fez uma crônica furibunda, que era falta de caráter. Eu não acho falta de caráter, eu acho que é da torcida, faz parte o cara torcer pelo seu time e escrachar o time adversário, faz parte. É óbvio que quando a gente imagina aqui do Ceará, deixa de lado só a paixão futebolística, mas é bom para o Estado, porque traz receita para o Estado. Claro. Os dois times, era bom que tivesse os três times. Claro. O Ceará, o Fortaleza e o Guarani de Sobral, claro, bicho. Mas também pegou, né? Que sem vergonha. Não, mas o que for. Quanto mais time, né? O Cacique do Vale, por que não? Por que não? O Cacique do Vale também foi o primeiro time cearense a ter uma competição nacional, a vencer uma competição nacional. A Série D, tudo bem, né? Mas foi o primeiro, né? Aliás, eu vou depois lhe dar dinheiro se conseguir uma camisa para mim do Cacique do Vale. Tá bonito. Eu quero. Ricardo Gomes, dando conta de que já estamos no ar lá em Sobral, em toda a Zona Norte. Bom dia para o Yelano Forlan, o Jonas Melo, meu querido Jonas Melo. Bom dia, meu querido. Estamos sempre ligados no seu programa de rádio. Olha aí, Jonas Melo. Nossa, faz tempo que eu não vejo o Jonas Melo. Sinta-se dono dele também, né? Exatamente. O programa, na verdade, nós estamos abrindo aí, viu? Cada vez mais os ouvintes eram donos desse programa. Nós estamos aí pensando na colaboração, que alguns ouvintes, né, rapidamente se propuseram a ajudar. Fazer parte dessa jornada. Não deixar morrer esse sonho, né? Não vai morrer, não. Deus que é uma realidade. Deus é mais. Bom dia, Neide Moura. Bom dia, minha querida, Dudu Paulo Roberto. Bom dia a todos. Marlene Memória. Grande abraço, parabéns. José Antônio e a Catarina Soares. Se der tempo, hoje a gente conversa com os ouvintes, né? Certo. Luciano, eu sei que você trouxe muitas coisas aí, mas você está vindo de Sobral. E Sobral não deixa de ser a terra dos Ferreira Gomes, que é realmente um grupo político importante, ninguém pode negar, na história do Ceará. Eu guardei aqui o jornal para te provocar no bom sentido. Qual a reação dos sobralenses ao fato do ex-governador, ex-prefeito de Sobral, né, ex-deputado estadual e agora senador, ter impedido a sua licença por 4 meses do Senado da República, né, dando indícios de que a sucessão relativo às eleições do ano que vem está como o principal assunto da pauta do senador licenciado Cid Gomes. Como o povo sobralense reagiu a isso? No lugar dele, assume o suplente Prisco Viana, que todos que elegeram e votaram em Cid, votaram no Cid, não votaram em Prisco Viana, mas a legislação é assim, né? Eu preciso fazer uma ligação, eu estou sem saber o número, Ricardo. Me passa o número aí, porque está falhando. Como o aplicativo da Rádio Assunção está fora do ar,
E o Facebook está dando problema, a gente tem que fazer uma ligação lá para Paraíso, para fazer via telefone. Deixa eu ver se é isso daqui. Vamos ver. Eu acho que eu tenho aqui, Luciano. Só um momentinho. Tô já ligando, ver se funciona aqui. Enquanto... Oi, Ricardo, tudo bem? Dá para... Oi, Ricardo. Luciano, cara. Vamos lá, então. Então, nós estamos agora fazendo via telefone também para Paraíso, porque o Facebook, nessas internets. Vamos lá. Bom dia para Catarina Davi Ximenes Filho. Bom dia, o som não está legal, está cortando direto pela transmissão, tanto da rádio como do Face. Marcos Fábio na escuta, professor Marcos Fábio. Então, nesse momento, amigo, eu estou fazendo também via telefone para a Rádio Paraíso de Sobral. Então, talvez no aplicativo de lá seja a melhor possibilidade. Vai ter que pode ser, o nosso Paramoti vai me ajudar aqui, porque nesse momento eu tenho que estar com o telefone aqui próximo, né? O nosso querido Mourão está me dando aqui uma ajuda técnica. Eu queria só que o Ricardo Gomes me desse aí um retorno, se está ok, porque eu fiz agora a conexão com a mesa, não é, Paramoti? A conexão com a mesa, para ver se está... Não, ainda não, né? Agora é que vai fazer a conexão com a mesa. Bom. Eu estava atrapalhando. Ah, ok. Então, imagino que esteja funcionando. Respondendo a você, Sobral, eu não vi muita reação em relação a isso não, tá? Eu fiquei curioso porque você está em Sobral, respira e vive Sobral, então eu resolvi fazer não essa teve, pergunta. Mas não teve, né? Houve mais assim, em Fortaleza, porque o que todo mundo está achando é que essa licença, né, que coisa meio inédita no Senado, né? 4 meses. O Cid estaria saindo para tomar de conta aqui das eleições, né? Então, em Sobral, eu acho que para ele, para Cid Gomes, Sobral tá pacificado, né? Então, talvez Fortaleza, porque Fortaleza você tem o PT querendo sair, Luiziane e o Guilherme querendo se colocar. Guilherme Sampaio. Ao mesmo tempo, tem o governador que é também do PT e o seu nome talvez fosse o Elcio Batista. E tem, dentro da prefeitura, Roberto Cláudio querendo que um dos seus candidatos, o mais cotado Samuel Dias, mas também tem a Águida. Então, tem, por exemplo, o presidente da Assembleia, também se propõe. Então, talvez por causa desse tabuleiro incerto, e nesse momento não vai contar com alguns parceiros, né? Certamente o PT vai querer sair na sua candidatura, porque como é que o Ferreira Gomes cresceu e foi se elegendo, né? Havia 3 forças poderosas. O partido dos Ferreira Gomes, quando eu digo partido deles é porque em várias vezes os partidos eram diferentes, né? Isso. Era o PROS, era o Contra, não, era o PROS, era o PSB. Aliás, vamos dizer o grupo dos Ferreira Gomes. Por isso que eu estou dizendo, o partido dos Ferreira Gomes, o partido dos Trabalhadores e o MDB. Eram essas 3 forças. Na segunda, já não tinha mais o MDB, e agora já não terá mais o PT. Então, será o partido dos Ferreira Gomes e aquela penca de partidos que sempre orbitou ao redor deles. Então, eu acho que precisa colocar... E, assim, ninguém tem autoridade maior do que Cid Gomes, nem autoridade, nem habilidade maior dentro do partido do que Cid Gomes para fazer essa negociação. Tem autoridade e habilidade para dizer, olha, ele sempre fez isso, sempre deu certo. Ele tirou da quartola. Havia também voluntérios, como se diz, uma terceira pessoa para eleger para prefeito de Fortaleza, no caso do Roberto Cláudio. Ninguém nem imaginava, né? Na época até se mencionava muito a possibilidade do ex-secretário da Fazenda, Mauro Filho, ser Leônidas. Isso. Tinha pelo menos uns 3 nomes fortes. Enquanto esses 3 nomes se digladiavam, de repente sai da Assembleia Legislativa o nome do seu presidente, Roberto Cláudio, vitorioso nas eleições e também na sua reeleição. Na sucessão de Cid Gomes, a mesma coisa. De novo tinha Mauro, de novo tinha vários outros nomes. E de novo foi sacado da Assembleia, porque um deputado Camilo era deputado estadual, e foi governador e se reelegeu. Então, agora nós não temos mais reeleição nem na prefeitura, no próximo ano, e nem no governo daqui a 2 anos. Daqui a 3 anos, na verdade. Né? Então, é um cenário diferente, e não mais com os fortes parceiros que ele tinha. PT e PMDB podem estar fora. Ciro, por exemplo, jogou fora. Ainda havia ali uma parceria com o Cid, com o Eunício, mas jogaram o Eunício
na Bacia das Almas, aí Ciro queimou o Eunício, então o MDB também deve estar descartado. Então resta agora, Cid vem pacificar, dizer, ungir o nome, né, que será aquele que vai representar tanto Cid Gomes quanto a continuidade da administração de Roberto Cláudio. E hoje o Érico Firmo faz uma boa avaliação sobre o que é isso, o que é que ganha, o que é que perde Roberto Cláudio. Roberto perde porque não seria o nome dele para dar continuidade, mas é bem... não deu certo aqui, o cara está me ligando. Oi, Ricardo. Do jeito que você estava falando, cara, tá ruim, não, o telefone caiu e o Facebook está travando direto. Ricardo está no ar. Não dá para essa ligação contigo que tu está falando comigo ir para o ar, não? Dá, se você ficar falando aí, eu botar meu telefone aqui no ar. Pois é, aqui o meu telefone já está conectado com a rede. Paramotim está o quê aí? Via cabo. Está via cabo conectado na rede aqui da Rádio Assunção. E ligado com você. É tanto que quando você me ligou agora, você estava no ar, viu? Então cuidado aí com o que você está dizendo, tá ok? Ok, vamos lá, então, colocar você aqui. Você está no ar. Um abraço, muito obrigado pela participação aí luxuosa do Ricardo Gomes, nosso operador lá da Paraíso. Pois bem, então o Érico faz uma boa avaliação e diz 3 motivos bons para o Roberto Cláudio e um ruim, né? Os bons é porque a vitória que pode ter em mente, e principalmente a vitória. Não adianta ter um nome que seja representante da continuidade de Roberto Cláudio e esse nome não ser competitivo. Esse nome não vencer, né? O que vale mesmo é a vitória. E a outra é assim, há um bom motivo para o Roberto Cláudio. O irmão dele, Prisco Bezerra, que foi, acho que, o tesoureiro da campanha. Foi. E também a campanha do Cid, né? Então é um homem do dinheiro, é um empresário ligado à área educacional, porque eles vêm da área educacional, tanto o Roberto, a família toda vem da academia, na verdade, né? Da UFC. O pai foi ex-reitor da Universidade Federal do Ceará. Foi reitor lá durante muito tempo. Fez um brilhante trabalho. Gente muito boa, por sinal, né? Então o irmão se consolidaria por 6 anos aí, imagina, né? 6 anos do Senado de graça, porque ele nunca disputou nenhum voto. Está ali como Senado, se fosse o Cid. Mas o próprio Érico dá a chave. Se fosse Cid o candidato, talvez ele não antecipasse tanto essa licença. Então, ficam umas incógnitas que ele veio mesmo para comandar esta sucessão. E assim, não tem muita... Porque, com toda a competência do prefeito Roberto Cláudio, é mais conhecido pela subserviência ao grupo dos Ferreira Gomes. Então, a competência... eu acho grande, muito competente, uma pessoa muito competente. Mas... Por exemplo, você vê Cid, você vê Camilo, você vê Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio é conhecido pela subserviência, lamentavelmente, né, aos Ferreira Gomes. Não tem assim ele não tem um pensamento próprio. Ele sempre reverbera aquilo que ele acha que os Ferreira Gomes querem que seja vocalizado. Então, isso aí é a minha percepção, ok? Bom dia para o Júnior Nóbrega, de Pentecostes, o Jesus Alves. Ricardo Gomes, agora sim, tá bom pelo celular. Ótimo, maravilha, né? Graças a Deus. André Lima Ramos, que Deus abençoe a todos. Amém. Eliano Bezerra, nenhum desses nomes é bom para Fortaleza. Espero que alguém da oposição seja eleito. Doutora Mayra seria uma excelente opção. Na oposição, nós temos... Doutora Mayra não está no cenário, a não ser para vice de algum aí, né? Mas tem o capitão Wagner, que já custou a sua candidatura há muito tempo. Esperava contar com os votos dos bolsonaristas, mas eu acho que ele se queimou, porque faltou coragem a ele de votar pela Previdência. Então, como não teve coragem, os eleitores não aceitam muito isso. É tanto que as pessoas que votaram a favor da Previdência, daí ninguém está queimado. A sociedade já entendeu que era necessária essa Previdência. Tanto que não houve, você vê que não houve reação da sociedade, porque entende. Não é que fazendo essa reforma da Previdência muda o cenário de um dia para outro. Tá tão caótica a nossa situação econômica que, assim, sem a Previdência, não tinha mais saída para o Brasil. É apenas para a gente não se afogar, para não quebrar. No próximo ano já não teria dinheiro suficiente para pagar a aposentadoria de todo mundo. Imagina como nós estaríamos. Apenas brecou aquela coisa acelerada que
que era um monstro comendo todo o dinheiro do orçamento. A Previdência tinha se transformado nisso daí. Lamentavelmente, foram medidas amargas, né? Todo mundo foi chamado a pagar por isso, mas necessária. Aí são bases necessárias. Nós precisamos fazer ainda mais. Vem aí, tem que ter a reforma tributária, não está boa nesse momento ainda, né? Diz que estão estudando até diminuir o imposto da educação, da saúde, essas coisas mais básicas, né? Propostas, inclusive... E hoje os empresários estão dizendo que nenhuma das propostas é boa. Não são boas, não. Inclusive, não é boa. Luciano, para a região norte e nordeste, não são nada boas, viu? É perda de receita e muita. Bom, o Wagner Viano mandando um bom dia. Você tem conhecimento da PEC batizada pelo antagonista de Soviet, que visa dar superpoderes aos sindicatos, retornando a contribuição sindical obrigatória? Não conheço. Isso é um absurdo, que se voltar é um retrocesso geral, se isso realmente acontecer. Um absurdo. A proposta da reforma da Previdência, o que eu fico assim, rapaz, com o coração apertado, é de ver, não sei, acho que você até já pautou aí, as manobras que estão sendo feitas no Congresso para aumentar o fundo eleitoral, para voltar àquela discussão que era o desejo inicial, que os políticos ainda não esqueceram, as cifras de 3,8, 3,9 milhões de reais, não é isso? Bilhões. 3 bilhões, né? Pronto, eu já ia lhe perguntar se era mi ou bi. Bilhões. Então, assim, se fosse milhões, já era demais. Bilhões é o exagero dos exageros. E o deputado federal aqui, cearense, né? É o relator dessa proposta. Estou querendo me lembrar aqui o nome dele. Filho do ex-vice-governador... Domingos Neto. Pronto. Então, assim, eu fico com o coração apertado, porque, assim, todos nós estamos sendo chamados a sacrifícios. Todos nós, trabalhadores, pessoas de bem, homens e mulheres honestos, que contribuímos com nossos impostos, atuando no serviço público ou na área privada, para que o Brasil saia desse estado de calamidade que foi deixado. E que o governo atual não pode fugir de encarar os problemas e de trazer a si a responsabilidade de apontar caminhos e soluções. Aí vem os políticos, na cara mais lisa do mundo, achar que eles são santos e imaculados e merecem a consideração de ter um fundo eleitoral dessa magnitude. Aí vão lá, Luciano, mexer com recursos da infraestrutura, da saúde, da educação. Isso é uma cretinice, isso é uma cachorrada. Não é possível que o presidente Bolsonaro vá convalidar um negócio desse, porque os principais partidos que se locupletariam, eu não digo nem se beneficiariam, eu uso logo o termo que, a meu ver, cabe, se locupletariam com as eleições do ano que vem com fartos recursos, seria quem? Os partidos de esquerda que estiverem em torno do candidato Fernando Haddad e o PSL, do qual o presidente Jair Bolsonaro está saindo, se livrando. Depois é PT com 380, depois PSL. Não, isso é demais, sabe? Isso não cabe na minha cabeça. Eu já falei sobre isso ontem, falei bastante. Isso é demais, é uma cachorrada. Eu esqueci só um pouquinho o carro, Milton. Falando dos candidatos de Fortaleza, né? Era o capitão Wagner. Isso. Eu ia falando, né? Falei da Previdência, que eu acho que ele perdeu muito, não teve coragem de votar por uma decisão governamental. Ele se elegeu também com a ajuda do Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro, embora o seu partido não participasse da coligação. Então, eu acho que ele perde nesse momento. Em vez de ganhar, ele perdeu porque ter sido covarde, eu acho, né? Nesse aspecto. Traiu o próprio presidente da República. Então, ele talvez não tenha o apoio que ele imaginava ter da ala bolsonarista para a sua candidatura. Verdade. E um outro candidato que está se colocando aí, é uma novidade na política, e eu acho que por causa disso, por causa dessa nova visão dos brasileiros, pode ser um excelente candidato e competitivo. Chama-se Geraldo Luciano. Então, Bolsonaro foi eleito porque a sociedade brasileira se cansou desses políticos. Esse mesmo político está criticando agora aí, que não aceita mais essa politicária. Então, Fortaleza pode chegar a uma conclusão que, em vez de políticos velhos, talvez queira um administrador. Porque o bom prefeito, na verdade, é que não seja um bom administrador. E isso, Geraldo Luciano,
já demonstrou na sua carreira. Com certeza. Ele sai, e aí sim, é um cara ousado, né? Ele sai, você é da Fazenda, você tem coragem de sair de lá? Eu tive coragem de sair da Caixa, mas é uma questão completamente diferente. Claro. Né? O Geraldo Luciano saiu e foi muito melhor. Eu acho que eu estou melhor hoje do que se estivesse na Caixa, mas em relação ao Geraldo Luciano, é completamente, a diferença é enorme. Certo. Então ele saiu, estava no Banco do Nordeste, chegou cedo lá no Banco do Nordeste, então tinha uma aposentadoria garantida por aí, que é o pensamento medíocre de todos nós, né? E para um concurso público e ter estabilidade, né? Ele não se jogou, saiu, se jogou, foi para outros empregos e se tornou o maior executivo fora da família, né? Era o vice-presidente do grupo M. Dias Branco. Isso. Então, tem o seu currículo, assim, Pessoa fantástico, da né? confiança, Fantástico, né? fantástico. Da família, né? E saiu porque quis sair, e talvez assim, qual é o discurso dele, né? Eu preciso também dar um pouco, né? Dinheiro, ele é um cara já bem resolvido na vida, certo? Muito melhor do que se tivesse ficado no BNB. Uhum. Então, ele tem uma situação financeira já resolvida. E resolve agora prestar serviço à sociedade, à Fortaleza. Fortaleza precisa de um bom administrador. Olha que discurso interessante que ele tem. Eu, aliás, considero que um prefeito de uma cidade é um grande síndico. Isso. É um grande síndico. E a verdade é assim, a cidade também devia ser como um shopping, né? Isso. Porque no outro dia de manhã, quando a cidade acorda, tem que estar limpa, pronta, né, para receber os seus consumidores, que são os seus moradores, né? Pronto. Então, dentro deste cenário, né, é mais complicado. Por isso, precisa do reforço de Cid Gomes, dentro desse cenário. E outra coisa, se já o Luciano conseguiu o apoio de Bolsonaro, olha, vai ser um dos mais competitivos candidatos. Por quê? Hoje, Geraldo Luciano é pouco conhecido na periferia. Hoje, ele tem um apoio, certamente, da elite de Fortaleza, da classe A, assim, da classe A, classe A, B, né? Não, até a classe média já entende, né? Olha, é possível que a gente precise... Que conhece o perfil dele. Avançar mais. Aliás, esse slogan da prefeitura cabe muito bem para ele. Avançar mais, que ele já avançou até agora. Então, um nome que não seja melhor do que Roberto Cláudio e os nomes que estão postos, eu estou fazendo aqui uma reverência à competência de Roberto Cláudio. Claro, claro. Embora ele seja mais conhecido pela subserviência aos Ferreira Gomes. Então, essas duas coisas convivem, tá certo? As duas coisas. E, então, não há dentro, eu vejo por ele, no espectro do partido, alguém que seja melhor do que Roberto Cláudio. Mas Geraldo Luciano, sim, seria melhor. Então, o avançar mais cabe como uma luva para o Geraldo Luciano. O que é que eu digo? Se ele costurar um acordo com Bolsonaro, que tem acesso, não se enganem. As pessoas ficam dizendo, não tem... Em Fortaleza, o Bolsonaro foi muito bem votado na periferia. Muito bem votado. Bastante. Então, se o Geraldo Luciano, que já tem, digamos que a simpatia da classe A, B, conseguiu o apoio do presidente, ele vai ter uma penetração maior na periferia. E aí sim se torna um candidato muito competitivo. Muito competitivo. Se não conseguir esse apoio, aí não, já é uma coisa menos, né? Porque ele é pouco conhecido. Muito pouco conhecido. Pronto, então pronto. Este é o cenário que eu acho aliás, que tem para Fortaleza. Um nome novo. Não político. Não político. Né? Um administrador de sucesso, entende bem de administração, onde ele pôs a mão, fez sucesso. Então, é possível que a sociedade de Fortaleza entenda isso. E Fortaleza é uma cidade que ela ousa na direção de emplacar novas figuras, novas propostas. Você lembra, por exemplo, da Maria Luísa Fontinelli, né? Lá atrás, década de 80, 1985. Fiz campanha para ela. 1985, salvo engano. Foi, Luciano? 85? Foi? Foi. Então, assim, Maria Luísa. Então, assim, de repente... O nome Mas está muito longe, né? O nome do Geraldo Luciano pode empolgar. É possível. Pode empolgar. É possível. Então, é o que tem de novidade aqui, né? E é uma grande novidade. Não é qualquer novidade, não. É uma grande novidade. Bom dia para o Chaguinha, lá em Jaibaras. Grande abraço para você. Paulo Roberto, Geraldo Luciano, com certeza. Já tem gente aqui apoiando o Geraldo Luciano. André Lima Ramos, Luciano Newton. Notícia do futebol. O Ceará está vivo com a derrota do Cruzeiro. O Ceará agora só depende dele empatar com o Botafogo, já é o suficiente para se manter na Série A. Mas a incompetência do elenco do Ceará
tudo pode acontecer contra o Botafogo desfalcado de 2 dos 3 jogadores titulares. É bom lembrar que o Ceará também vai estar desfalcado. Aquele rapaz que foi expulso, mas outro que pegou, são 3 desfalques. Né? Então, é desfalque por desfalque, o Botafogo já começa a perder. 3-2 para o Ceará, né? O Valíris Avelino, bom dia. O Antônio José Loyola, bom dia a todos os ouvintes da Hora da Notícia. Estamos assistindo aqui em Fortaleza. Grande abraço. Pois bem, então vamos ao que interessa aqui. Muitas das coisas... Eu estava lembrando, olha, o ministro virou réu, o ministro Ricardo Salles, tá? Virou réu. Sabe por quê, Newton? Eu acho que ele merecia uma placa em vez de virar réu. Ele mandou tirar o busto de um terrorista, do Lamarca. Agora está sendo processado como vandalismo, porque mandou tirar o busto do Lamarca. Rapaz. Mas no Brasil é assim, rapaz. No Brasil é assim. Denunciado pelo Ministério Público por ter removido um busto de Carlos Lamarca de um parque estadual, quando ainda era secretário do governo Alckmin. Meu querido, né? O TRF1 aceitou a denúncia. Aqui já é outra coisa, tá? Outra coisa boa. Enfim, aquele procurador que fazia jogo duplo, né? De bandido, trabalhava para o mocinho e trabalhava para o bandido, né? Trabalhava para o Estado brasileiro, ele era o braço direito do Janot, notório Janot, e fornecia informação lá para o Joesley. Era uma bagunça naquela época, né? Então, o TRF1 aceitou a denúncia e tornou réu por corrupção passiva, violação de sigilo funcional, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça desse procurador. O nome dele me fugiu aqui. Esse aí merece. Acho que era o Miller, né? Marcelo Miller. O Rodrigo Miller, não? Não, Rodrigo Janot. Era Marcelo Miller. Não, Marcelo Miller, era Marcelo Miller, é verdade. Muito bem, outra coisa daqui, o parecer contra André Fernandes será votado novamente. Olha só, o que é que dá a entender aí? A defesa disse, olha, 3 requisitos já deixaram de ser apreciados durante a votação. E aí o presidente do Conselho de Ética, o Granja, mandou de volta para o subconselho. O que dá a entender é que é a gana que se tem para punir, para calar o André Fernandes. Eu já vi na Assembleia deputados tocando supapos, ofensas pessoais e indo para os supapos. E nenhum foi sequer levado ao Conselho de Ética, porque faziam parte da base do governo. Como André Fernandes é da oposição, querem calar o cara. Já tem pouca oposição, né? Mesmo assim querem calar. O Hélio Schwartz, hoje na Folha de São Paulo, dá um artigo interessante, e lembrar assim que, se for voltar nessa história da segunda instância, que se Deus quiser, nós vamos ver isso, né? Porque há vários projetos, um deles diz que o trânsito em julgado termina lá na segunda instância. E aí sim o cara vai ser preso, que é ali o trânsito julgado, e os recursos que podem ser impetrados serão revisionais ou rescisórios, portanto ele já passa a cumprir a pena a partir dali. E isso vai valer também para a área civil e para a área tributária. Quer dizer, muitas das coisas que o governo perde na segunda instância, ele fica recorrendo para função meramente protelatória. Então, o cidadão que tem uma ação contra o governo e ganha na segunda instância, também vai já receber o seu dinheiro, tanto para o governo como na área privada, na área trabalhista, tributária, que muitos ficam recorrendo para não pagar para o governo. Então, vai acabar essa farra de recursos meramente protelatórios. Por isso, é mais uma razão para a gente torcer pela passagem da segunda instância. É claro, porque no Brasil quem tem muito dinheiro, e quem tem muito dinheiro é do político corrupto ao traficante. No Brasil, quem tem muito dinheiro e pode bancar caríssimos advogados, ele termina recorrendo a todas as instâncias possíveis. E ele termina envelhecendo e não é preso, não cumpre pena. Então, isso não pode. Olha, só no Brasil que existe essa polêmica em torno dessa questão de prende ou não prende após condenação em segunda instância. País da impunidade. É o país da impunidade. Como o nosso país é pequeno, como o nosso país precisa ainda fazer muito para atingir um estado civilizatório, que nós, muitas das vezes, abrimos a boca para dizer assim, eu queria que o Brasil fosse como a Suíça. Aí, cara pálido, eu pergunto, e os políticos corruptos, safados, inconvenientes à boa política, eles deixam? E o judiciário, que tem gente boa e gente safada, permite? Porque as manobras feitas por esse STF
enoja, envergonha a todo cidadão de bem, como eu, você, Luciano, os que estão aqui no nosso estúdio, os que nos ouvem. É inadmissível que nós estejamos perdendo nosso tempo com a questão que está no sentimento do povo, da população. Nós queremos acabar com essa história. Foi condenado em segunda instância, meu amigo, você vai ser preso. Cana. Bom dia para a doutora Ana Maria Gurgel. Bom dia, queridos jornalistas. Bom dia a todos. Então, ontem meu a amigo Folha... não, pelo teu amigo bandido, diga-se de passagem. Como é? Meu amigo não, você vai ser preso. Eu digo, meu amigo, se você vai ser preso. Meu amigo não, pelo teu amigo bandido. Olha, isso é um ato falho. Você tem amigo bandido, não quer negar. Deus me livre e guarde. Pensei que fosse contra a dona Ana Maria Gurgel. Não. Ana Maria, nos ajude, mulher. Olha, ontem a Folha de São Paulo trouxe uma manchete que eu nem dei muita atenção. Olha só, infratores pedem e Salles suspende a ação de fiscais em reserva. Manchete lá de dentro. Após falar com infratores, Salles breca fiscalização na reserva Chico Mendes. Isso, a Folha de São Paulo, mais uma vez, dá razão a Bolsonaro. Isso aqui não é jornalismo. Porque eu fui ler a matéria, que eu não tinha lido ontem. Eu li a matéria porque hoje tem um artigo, A Verdade, do ministro na Folha de São Paulo, explicando. A Folha de São Paulo fala em infratores, recebeu infratores. O ministro recebeu deputados. Recebeu deputados. E os deputados levaram pessoas também ligadas à área com suas reivindicações. A Folha de São Paulo simplesmente chamou de infratores. Eu vou ler aí eu fui ler a reportagem, fiquei curioso, claro, né? Eu fui ler a reportagem para ver qual o documento do ministro estabelecendo que não deveria haver fiscalização lá. Não tem. Que jornalismo vagabundo é esse, Folha de São Paulo? Qualquer ordem ministerial tem que ter um documento, qualquer ordem do serviço público tem que ter uma portaria, um documento, um ofício. Não pode ser jamais de boca. Então, como é que a Folha de São Paulo diz uma porcaria dessa, faz um jornalismo, dá manchete para um negócio desse? Eu vou ler a Folha de São Paulo, a única preocupação da Folha é dizer que os caras eram autor de ameaça. Começa a matéria assim: autor de ameaça de morte contra um servidor do ICMBio. Cara, autor de morte, está no meio dos infratores, autor de uma ameaça de morte. Um procurador-geral, não é nem suspeito, né? Porque a Folha sempre coloca um suspeito. O cara foi condenado como ameaça, como é que é, né? Um procurador-geral de justiça, acusado de abrir estado ilegal em reserva extrativista, acusado de abrir, né? Um condenado por desmatamento, uma fazendeira com aras em unidade de conservação, ao todo 5 infratores ambientais. Aí você vai para... Tem 1, 2, 3... Tem 10 pessoas, tem 14 pessoas na reunião, incluindo o ministro. 14 pessoas na foto. 5 deles, segundo a Folha, seriam infratores. No tribunal da Folha seriam infratores. E a matéria é só isso, falando de infratores, o que fizeram, o que não fizeram, o que fizeram, o que não fizeram. Aí a Folha foi atrás e viu a coisa lá. A via está sendo financiada, Ribeiro de Sertão do Seringal, foram abertas. Até agora não tem a palavra do ministro dentro da proibição. Aí continua a matéria. Entre os parlamentares, acrianos da reunião, aí vai dizer, estava fulano, ciclano, beltrano, participando do encontro vereador. Ele confirmou a ordem de paralisar. Ele, o vereador, a Folha se baseia nisso. Ele confirmou a ordem de paralisar a fiscalização. O coronel Homero, presidente do ICMBio, pediu para a gente, vamos suspender a operação devido ao abuso de autoridade por parte do ICMBio. Portanto, peço que não degrade as terras. Isso eu estou levando aos produtores rurais. Quer dizer, aqui baseia numa fake news. Cadê o documento? Folha de São Paulo. Isso se chama fake news, quando você se baseia alguém falou. Nem ouviu sequer o coronel, que segundo ele teria dado. Pergunta o coronel se ele deu mesmo essa ordem. Terceiro. E diz que foi o ministro. Veja bem, é um terceiro dizendo que o coronel, presidente do ICMBio, teria dito que havia um problema lá e coloca como se fosse o ministro. Leia a matéria todinha. A Folha enviou perguntas, no fim assim, sem fiscalização, não tem nenhum documento dizendo que para a fiscalização. Aí hoje tem o artigo do
do Ricardo Salles, né? Com manchete publicada na Folha nesta quinta-feira, intitulada "Infratores pedem e Salles suspende ação de fiscais em reserva", é absolutamente inverídica, diz o ministro. Para começar, receber bancadas de deputados e senadores faz parte do dia a dia. Tinha lá deputados e senadores na reunião. E eles são livres para levar consigo seus apoiadores ou conterrâneos, bem como os pleitos que eles acham relevantes. No caso em questão, integrantes da bancada do Acre quiseram levar ao conhecimento do Ministério do Meio Ambiente o que consideram uma grande injustiça. Centenas de pais de família que vivem dentro de 900 mil hectares da região Chico Mendes são obrigados a tirar seu sustento de uma atividade extrativista de castanhas de caju, borracha, açaí, a qual não lhes dá recursos suficientes para viver dignamente. Famílias pobres. Seu pleito é poder utilizar os 10% da área. 10% da área que a lei lhes permite para produzir gado de leite, café e piscicultura. A lei permite que 10% dessa área seja utilizado para isso. Ou seja, nada de grave, mas apenas e tão somente algo que lhes forneça produtos para comercializar e agregar renda para si e suas famílias. Contudo, tais autorizações têm sido negadas, ou seus pedidos simplesmente ignorados, no pressuposto de que a tal teoria da florestania, ou seja, de que a floresta é mais do que suficiente para prover meio de subsistência, precisa ser provada e adotada, nem que seja a fórceps. Então, os caras pedem isso, que está previsto em lei. Olha só, aqui é uma tentativa. Quem está burlando a lei? A lei diz que 10% desse território pode ser utilizado. E aí as pessoas que vivem lá, baseada na lei, fazem os seus pedidos, ou os seus pedidos são simplesmente negados ou absolutamente ignorados. Então, o ministro está fazendo cumprir a lei. E a Folha de São Paulo disse o contrário. Estive naquele local, o ministro dizendo, aproximadamente 4 meses, e o sentimento daqueles que lá vivem é esse mesmo, chega de usar as pessoas como cobaias de teorias que mais incentivam atividades degradadoras do que realmente ajudam na preservação da floresta e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Tem mais no artigo, certo? Mas nada disso torna verdadeira uma matéria sensacionalista, inverídica e que se parece mais com militância do que com jornalismo. A Folha de São Paulo, eu tenho que concordar, está mais da militância política do que no jornalismo. Isso não é bom, nem para a militância política, nem para o jornalismo. Lamentavelmente, quem era a Folha de São Paulo e quem é a Folha de São Paulo hoje virou uma espécie de centro acadêmico, né, daqueles centros acadêmicos bem fuleiro das universidades, principalmente universidades públicas, onde gosta de ter centro acadêmico fuleiragem. A Folha de São Paulo nega as boas práticas do jornalismo. A Folha de São Paulo ela vem desconstruindo a sua própria história. A Folha de São Paulo que nos encantava com a sua proposta do projeto Folha de redação, que lançou o primeiro dos manuais de redação. Então, a gente vê, assim, com tristeza, a opção feita pelo grupo editorial Folha de São Paulo de, no lugar de prestigiar a verdadeira informação, a notícia, e se fazer mais acreditada junto ao seu público leitor de todo o Brasil, hoje a Folha de São Paulo está muito desacreditada. A gente assina a Folha de São Paulo porque a gente precisa ter acesso para não ficar sem saber dos seus conteúdos. Eu sou assinante do UOL e, como tal, tenho acesso à Folha de São Paulo, Luciano e ouvintes. Mas, na verdade, a Folha de São Paulo, para a tristeza nossa, jornalistas, eu já tenho 56 anos, é com muita tristeza que a gente fala a que ponto a Folha de São Paulo se transformou num centro acadêmico daqueles bem fuleiragem de escola pública, de universidade pública, mas bem fuleiragem mesmo. Bom, então, para dar uma ideia dessa fuleiragem do jornalismo da Folha de São Paulo, hoje, na página A18, Mundo, sabe qual é a manchete? Levou para a manchete. O Bolsonaro, vou logo explicar, o Bolsonaro fez uma brincadeira.
ele, até ontem, era presidente do Mercosul. A presidência cabia ao Brasil. E ontem ele fez a passagem, entregou aquele martelinho, né? E simboliza a presidência do Mercosul para o presidente do Uruguai, né? Ele passou, e na passagem, até achando que os microfones já estavam desligados, disse, olha, eu quero permanecer na presidência. Não dá para dar um golpe aí, não? É óbvio que é uma piada, né, cara? A Folha eleva uma piada, né? A manchete da Folha diz, não dá para dar golpe, brinca Bolsonaro em reunião de bloco. Olha, golpista. Na hora o Bolsonaro diz assim, a frase toda. Aliás, a Folha colocou a frase toda na hora, porque senão seria demais, né? Sem perceber, diz a Folha. A manchete foi essa. A foto lá em cima dos 4 presidentes, né? O presidente da Argentina, Macri, Bolsonaro, o Benítez do Paraguai e a vice do Uruguai, Topolansky, né? Foi o presidente do Paraguai, falei Uruguai, né? Mandatário brasileiro fez comentário ao transmitir presidência do Mercosul. Tem essa foto deles lá, e tem a foto embaixo, o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, em Buenos Aires. Aí começa. Sem perceber que os microfones de tradução simultânea da cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves seguiam ligados, Jair Bolsonaro fez uma brincadeira ao passar a presidência do bloco ao líder do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Presidente do Mercosul até esta quinta, Bolsonaro entregou a Benítez o martelo que simboliza a troca de comando do grupo sul-americano. Segundo a tradição, quando a presidência temporária passa de um país para outro, o novo